qualidade da interação do pai com os filhos ou do professor com os alunos pode desenvolver novas conexões cerebrais. Não é só deixar a criança ler o livro ou não é só contar a história. Conte, mas interaja. Os livros infantis, eles precisam estar adequados à idade, mas desafiadores. Quando a criança começa a entender que ela tem que perguntar, você está incentivando a interação. Pai, você não é amigo do seu filho. Mãe, você não é amiga da sua filha. Você é mãe. Então, cuidado com as críticas. Critique seu filho, mas em particular. E o detalhe, critique a ação, nunca seu filho. Nosso convidado de hoje é um professor de matemática que também fez psicologia, que também é escritor, também é palestrante, se chama Marcos Meyer e é um embaixador do Clube do Livro da editora Fundamento. Então, tudo isso somado aos 2 metros de altura dele, resulta no nosso convidado de hoje, que trouxe aqui vários livros para nós. E que é um educador nato. Que é um educador, né? Por escolha, por opção e por profissão. Né? Isso. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com certeza esse papo vai ser muito gostoso. Muito edificante. O nosso objetivo hoje é falar sobre a construção da inteligência, como educar, no caso, a minha filha, a sua neta, né, as novas gerações. E todas as crianças que estão nesse planeta precisando de educação e vivendo, carentes disso. E o que a gente puder colaborar é importante. Legal. Pois é. Para começar, acho que seria bastante interessante a gente falar sobre uma pesquisa que se transformou num livro. Muita gente já conhece o livro, que é Fábrica de Cretinos Digitais. E basicamente o que a pesquisa diz é que os jovens atualmente não passaram a inteligência dos pais. Isso é assustador, porque nossa, que tristeza. desde a época do Homem das Cavernas, ou Adão e Eva, não sei o que você acredita, né? Mas desde muito tempo, a nova geração ultrapassa a inteligência dos pais. Isso foi acontecendo, até chegar hoje que a gente construiu inteligência artificial. Então é algo fantástico. Mas pela primeira vez parou, os jovens não passaram. E aí a grande surpresa, mas por quê? O que está acontecendo? Por que eles não estão mais espertos, mais inteligentes que os pais? E aí vem a resposta do o que forma a inteligência. Sim. E aí o que atrapalha a inteligência é a passividade. E o que está acontecendo com os jovens hoje? Eu vou até mostrar o que está acontecendo. Eles ficam horas no celular, de forma passiva, assistindo, dando risada e tal. Mas eles não desenvolveram nenhum daqueles fatores que contribuem para o desenvolvimento da inteligência. Eu vou dizer os 3 principais. O primeiro deles é conquista de desafios. Qual o desafio que eles conquistaram ali? Nada. Eles só viram, ficaram passivos, não ativaram absolutamente nada. Segundo, resolução de problemas. Também não resolveram problema nenhum. E o terceiro, superação de dificuldade. Se você observar, antigamente, o que a gente teve na nossa infância, né? Desafio, dificuldade, o tempo todo. Sonhos, fantasias que nunca se cumpriram e tal, a gente corria atrás. Hoje, os sonhos, às vezes os pais já dão o sonho antes da criança sonhar. Vamos para a Disney. Pô, ele nem sabia, nem sonhava em ir, já estão levando. Já tem aquela agenda, né? Que os pais têm que cumprir para agradar os outros pais, mais do que para agradar a criança. Exato. Então, isso está assim, tão pressionado sobre os jovens, eles estão parados. E estar parado contribui para o não desenvolvimento. Então, quando a gente vê criança correndo, pulando, fazendo bagunça na sala, muitas mães e pais também, né, falam assim: parem com essa bagunça, olha o que vocês fizeram com essa casa, está uma zona aqui dentro, né? A gente tem que olhar diferente. Não é uma casa bagunçada, é um centro de desenvolvimento da criatividade. Que está em pleno funcionamento. É a criança sendo criança. Exato, exato. Então, o que a gente está vendo hoje? Está vendo o contrário. Antigamente, nas escolas, na hora do recreio, que zona
que era? Era bagunça, correria, pular corda, parquinho, um monte de coisas. Crianças correndo uma atrás da outra. Hoje está todo mundo enfileiradinho, sentadinho, cada um no seu celular. Gente, isso é triste demais. É muito forte o que está acontecendo. E aí alguns pais têm muita dificuldade de colocar limites. E daí a gente vê, tá, mas para que colocar limite? Então vamos pensar uma coisa. Vamos imaginar a gente levar um monte de crianças na beira de um abismo, de um precipício. A gente dá uma bola para essas crianças e diz, brinquem à vontade. Não vai dar certo. As crianças vão olhar, a gente pode morrer. Elas vão cuidar delas próprias. A própria realidade impõe o limite ali. Exatamente. Elas vão cuidar delas próprias, elas deixam de ser criança para fazer o quê? Para ficar fazendo o que o adulto deveria estar fazendo, cuidando. Então, agora, quando a gente coloca limite, vamos agora imaginar lá nesse abismo, a gente põe uma tela super reforçada, não tem nem como empurrar, e daí dá uma bola para as crianças. Elas vão brincar, correr, elas vão ser crianças. Por quê? Porque os limites são fortes e claros. A mesma coisa acontece. Mas é que dar limite dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. É mais fácil você dar um tablet. Claro. Né? É mais fácil você deixar a criança o tempo todo. Você vê isso muito no aeroporto. As mães estão no telefone, dão tablet para a criança está ali do lado, sentada. Eu digo mais, às vezes é a babá que dá o tablet, porque os pais não vão nem dar eles próprios, ela delega para a babá que vai dar o tablet. Isso acaba com a interação. Eu sigo uma teoria do Ruven Feuerstein, ele faleceu agora em 2014, mas ele foi um dos maiores gênios na área da educação, comparável a Piaget, essa turma toda, Vygotsky. E ele fala o seguinte, que a qualidade da interação do pai com os filhos ou do professor com os alunos pode desenvolver novas conexões cerebrais, não é novos conhecimentos. A escola ela traz para si, né? Nós desenvolvemos conhecimento. Gente, não é só isso. Se o professor tiver qualidade na interação, ele sabe provocar, lançar desafios, ele sabe trazer problemas que ele sabe que os alunos vão conseguir resolver, ele traz dificuldades que ele sabe que os alunos com esforço vão superar. Então, o que ele faz? Ele está desenvolvendo o cérebro dessa criançada. E a outra coisa que desenvolve o cérebro, e aí vem uma notícia bem legal, a leitura. Gente, a leitura é fundamental. E daí todo mundo fala, tá, mas a leitura é importante, a leitura é fundamental, mas como é que a gente prova isso, né? E aí os neurocientistas fizeram uma coisa tão legal, puseram pessoas dentro daqueles scanners com tomografia online e tal, o cérebro ressonância magnética funcional. Isso, o cérebro cheio de chips, né? Cheio de sensores. E aí o cara com os olhos vendados. Puseram dentro do scanner e aí contaram uma história para ele. E o que foi impressionante, que o sujeito ativou áreas do cérebro do lobo occipital, aqui atrás, que é responsável pelo processamento de imagens. Ou seja, a imaginação do sujeito é como se ele realmente estivesse vendo. E aí o que acontece quando eu estou vendo um vídeo no celular? Eu só estou vendo. Eu não imagino, eu não construo a imagem, eu não processo a imagem. Eu só fico vendo, só assistindo passivamente. Mas a imaginação, ela tem esse poder. Eu construo a história dentro da minha cabeça e as imagens. Isso é fantástico. E aí é interessante que não só o pai contando a história, pai ou mãe ou quem quer que seja, a avó, hoje em dia as avós estão muito importantes na educação, não só o contar, como o ler. Se eu leio, eu também aciono as áreas de visualização das histórias que estão acontecendo ali. Não sei se vocês é muito claro quando a gente lê o livro e depois vai ver o filme. E a gente fala, meu Deus, mas não tem nada a ver esse filme, tem a ver com o livro. Porque a gente criou aqueles personagens enquanto a gente lia. Né? Quando eu era criança, eu pegava livros infantis e daí quando vinha a ilustração, eu estava imaginando tão mais legal. E aí a ilustração do livro empobrecia. Então, agora imagine essa criançada toda com espaço para imaginar, para criar, para fantasiar. Mas quando eles fazem isso, né? Eles fazem na leitura. Por isso que é importante a gente incentivar tanto assim a leitura. Eu falo muito nas palestras para os pais,
pais, vocês têm que incentivar a leitura. Daí um dia um cara, como, professor? Eles estão com o celular? Daí... Toma o celular dele. Mas daí, olha, tem umas dicas muito legais, além de tirar o celular. Já ouviu falar em pulso eletromagnético? Tipo, liga um, aí tchau, pifa tudo, né? Mas uma coisa legal que eu indico é assim, imagina o pai e a mãe na mesa, as crianças estão almoçando ou jantando, sei lá, tá todo mundo junto. Aí o pai fala assim para a mãe, sabe o que eu li hoje? E aí conta entusiasmado uma história, um detalhe, uma notícia, algo que ele leu. E a mãe, uau, que coisa legal, eu não imaginava. E sabe o que eu li? Gente, se o pai e a mãe falam isso, sabe o que eu li? Gente, uma coisa tão legal. As crianças começam a pensar, ler deve ser legal. Agora tem gente que diz, senta aí e vai ler. Vai ficar de castigo. Qual é a mensagem que você está mandando para essa criança? Ler é um castigo. E tem escola, Leda, tem escola que tira a criança bagunceira e manda para a biblioteca. Olha a mensagem que você está mandando para todos da sala. Punição é biblioteca, punição é ler. Gente, temos que mudar isso. Aí você tem que torcer para aquela criança sozinha, apesar desse estímulo todo torto, achar o valor ali, a joia dentro daquele emaranhado de letras. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com essa ideia do incentivo à leitura. Eu acredito muito no exemplo. Eu acho que quando você conta a história, acontecia isso com meu filho, eu me lembro até do livro que eu li umas 732 vezes, chamado Bisa Bia Bisabel, Ana Maria Machado. Ana Maria Machado. Eu acho que era da Ana Maria Machado. E agora com a Zoe, minha neta, eu estou revivendo isso. Eu conto uma vez, ela fala, de novo. De novo. Aí eu, de novo. Você sabe quando a criança gostou da história, quando ela pede de novo. De novo, Aí você aí lê na terceira aquilo... vez você já cansa, e as outras 33 vezes você tem que ler, né? Ela fala, não, mas você não leu a história aquele cachorro azul, aquela página. Eu falei, não, porque ela não sabe ler, né? Então, tem uma ela ilustração. só tem 5 anos, então ela vai na ilustração, né? Sim. Aquele cachorro azul, você passou aquela página. Passou direto. Eu já decorei a história, então já posso contar sem o livro. Sem o livro. Mas eu não consigo convencer se eu não virar a página do livro, porque tudo é hábito, né? Você cria isso, né? E a criança Eu passei a vida inteira vendo meu pai ler, a vida toda. Olha só. Ele sempre leu. Faz uma diferença. E eu peguei peguei isso dele, sabe, de ler. Eu preciso ler. Antes de dormir, eu preciso estar lendo livros, eu preciso disso. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu! Tem um amigo que a filhinha dele sempre pedia a mesma história. Então ele pegava ela no colo, né? Pegava no colo, contava a história e tal, e depois ia na cama e dormia. Daí, já lá pela milésima vez, ele resolveu gravar a história. Daí, filha, quando você quiser, você escuta. Não é isso que eu gosto. Eu gosto de ficar no teu colo. Na verdade, ela queria a companhia, o colo, estar junto, né? Era e a gente o conjunto da obra, né? O conjunto, a voz. Conjunto. E a historinha era um complemento, né? Exato. A respiração, a batida do coração, E aí tem calorzinho. muitas histórias infantis que a gente lê e pensa, meu Deus do céu. Né? Por exemplo, o Pequeno Polegar. Uma história infantil. Mas conta, eu não vou contar a história toda, mas dá um mega resumo. Logline. O pai e a mãe, de noite, dizem assim, não temos mais comida para as crianças, vamos abandoná-las na floresta. Igual João e Maria, né? Tipo, abandona no meio da floresta. E aí as crianças conseguem voltar, porque o Pequeno Polegar é esperto e tal. Não vou contar os detalhes, voltam. Daí os pais, de noite, dizem assim, não deu certo, vamos ter que soltá-los mais no meio da floresta, mais longe.
Cara, isso é assustador. Daí as crianças perdidas não conseguem mais voltar, acham uma casa no meio da floresta, vão até lá, batem na porta e a mulher fala assim: vocês não podem entrar, vocês são crianças, aqui é a casa do bicho-papão. É a esposa do bicho-papão. Cara, se é esposa, por que continua sendo? Essas histórias a gente tem que criticar, né? Aí... mas eles não têm chance, porque se ficar na floresta eles vão ser mortos pelos lobos, então eles topam de entrar. Aí vão dormir na sala, no quarto de hóspedes, eles erram e dormem no quarto das 7 filhas do bicho-papão. E as 7 filhas então vão dormir no quarto dos hóspedes. Quando o bicho-papão chega, ele pega o facão e vai matar os 7 meninos. Ele entra no quarto errado e mata as 7 filhas. E aí os meninos, percebendo, fogem para o meio da floresta. Cara, se conta uma história dessa para uma criança, quais são os maiores medos da criança? Abandono. Sim. Meu pai vai me abandonar, minha mãe nunca mais vai chegar. Medo do escuro, essa história tem. Medo de lobo, essa história tem, de bichos que podem morrer. Medos de fantasia, o bicho-papão é da fantasia. Todos os medos estão presentes nessa história. Né? E aí, como é que você conta uma história dessa? Mas será que tem uma razão para isso? Essa é a chave. Porque normalmente a história boa é o antídoto que você está aplicando ali na criança para ela desenvolver aquela coisa, mesmo sem entender o porquê. Né? Você foi perfeito nessa observação. O que antigamente as mães faziam? Pegava a criança, sentava do lado da cama e contava essa história. Mas ela contava assim. E aí eles decidiram abandonar as... Filho, eu nunca te abandonaria. Aí a criança... Aí os lobos... Filho, não tem lobo aqui perto de casa. Aí o bicho-papão... Filho, bicho-papão é só na história, só na fantasia. O que essa criança aprendeu? Diferenciar medos reais, lobo, abandono, e de medos da fantasia, o bicho-papão. Essa criança, ela vai amadurecer sabendo diferenciar os próprios medos. Então, o modo de contar a história é... fundamental. Fundamental. Por isso que a gente diz, tem que estar junto. Não é só deixar a criança ler o livro ou não é só contar a história. Conte, mas interaja. O que você acha, filho? Você faria isso? Gente, isso é lindo, é fantástico. E cada vez que você faz uma pergunta para a criança, você está acionando o quê? Será que eu consigo resolver esse problema? Superar essa dificuldade? Conquistar esse desafio? Está desenvolvendo a inteligência da criança. Cada resposta certa que ela der ali é confirmada pelos pais e aí ela vai ganhando mais confiança. Exatamente. Né? É uma criança daí que cresce com maturidade emocional, cresce de bem com a vida, de bem com todos, sabendo principalmente diferenciar os medos reais da fantasia. Porque hoje o que está acontecendo? O chefe chega para um jovem e fala assim, cara, eu vou te colocar aí como chefe do departamento. Né? Ah, não, meu Deus do céu, não, pega outra pessoa. Por que ele não aceita isso? O que está acontecendo? É o medo de aceitar um desafio. Mas por quê? Porque ele acha que ele não consegue, é da fantasia, ele consegue. Né? Ele não diferencia a fantasia da realidade e aí não amadurece, não cresce, não desenvolve, não tem sucesso. Então, quer que teu filho tenha sucesso, cresça e tenha maturidade emocional? Faz isso. Muito bom. Aliás, na verdade, o Clube Fundamento, ele também faz uma curadoria muito interessante aí sobre esses títulos. Pois é. Você sabe que a grande sacada da editora Fundamento foi fazer o seguinte. Quando a gente incentiva os pais numa escola, pais, vocês têm que incentivar a leitura. Aí sai todo mundo, compra um livro e nunca mais. Por quê? Porque veio aquele ânimo, aquele incentivo, aí eles compram um livro para a criança, dão, mas não continua. E o clube do livro da editora Fundamento faz com que um livro chegue inédito todo mês. Então não tem desculpa. Vai chegar o livro e você vai ter que ser aquela coisa do desafio certo, na hora certa, né? No tempo certo. Tem que ser do tamanho da criança. Você contar uma história muito complexa para uma criança de 5 anos, no caso da minha filha, você vai perder a criança. Perfeito. Você tem que ir sentindo de acordo com a idade, de acordo com o momento. Cada história tem que ser contada várias vezes para ela pegando as nuances e descobrindo outras camadas. Na hora de fazer a inscrição, de comprar esse produto, né, na editora Fundamento, você tem um espaço lá onde você coloca a idade da criança. Aí vem o livro próprio para aquela idade. Né? Tem coerência. E são livros que já são
famosos, best-sellers, já aceitos, que os pais já criticaram, já viram, já validaram. Aí traduzindo para o português, e aí eles estão no Clube do Livro. Gente, isso é fantástico. Não é qualquer livro que chega para a criança, porque esse é um outro problema. Porque a leitura e o hábito da leitura é uma construção. Não é? Você não nasce lendo, né? Você vai construindo, você vai contando uma história, a história repete, aí o livro vai chegar todo mês, é sempre uma surpresa. Ao abrir o pacote vai ser uma viagem. Né? Vai ter uma coisa lúdica nisso, bacana. Não é só o presente, a surpresa. Né, que surpresa. Chega pelo correio. Quem não gosta de uma aí surpresa? Aí vai abrir, você não sabe qual é o livro. Aí e hoje em dia, que tem muitos junto, recebidos... Né? A criança vai ter o recebido dela também. Para quem está numa casa que a mãe ou o pai recebem muitas coisas... Não, hoje em dia todo mundo faz muita compra online, então toda hora chega o recebido da Amazon, do Mercado Livre. A criança vai ter o pacote dela também. Isso também vai ser legal. Chegar pelo correio com o nome da criança. Isso é lindo demais, né? Isso é fantástico. É muito Eu participo de um grupo de ex-colegas do Exército. Né? As redes sociais possibilitam esses reencontros. Né? E aí, quando alguém escreve uma historinha um pouquinho maior, o outro já põe um recadinho embaixo. Vou esperar virar filme. Ou seja... eu mando muito quando é áudio longo, eu mando o símbolo do Spotify. Fala, valeu, podcast. Aí eu mando... Ou seja, preguiça de ler o texto, né? Gente, não dá. Não, agora já tem a inteligência artificial que transcreve o áudio. E, por exemplo, você pode pegar... Aliás, essa entrevista aqui, você pode pegar, colocar no chat GPT, ele vai transcrever todo o resumo da nossa conversa daqui com precisão. Eu ainda não sei fazer isso, não. Eu vou preferir continuar assistindo. Você sabe eu vou ter que ficar antiga nesse modelo aí. Mas antigamente... Mas eu tenho... as redes sociais permitem umas coisas muito legais. Sim. Tipo assim, você falou dos ex-colegas do Exército, né? As minhas colegas da escola normal. Uau, que legal. Então, nós falamos quase todos os dias. Você começou como professora? Sim, minha formação é essa. Eu sou professora primária, né? Eu fiz a escola normal. Muito legal. Escola normal oficial de Juiz de Fora. Nosso grupo de alunos da escola normal, da nossa turma, né? Sim. É muito legal, porque até hoje a gente troca. Agora eu tenho essa neta, outro dia nasceu a bisneta de uma pessoa. Imagina. É uma viagem, né? Você vê uma pessoa que você estudou junto no colégio, né? Você lembra dela enrolando a saia para a saia ficar mais curta? E ela agora é bisavó. Aliás, e dá bronca na saia da neta, né? Provavelmente. Não, outro dia eu coloquei a meia na Zoe, e a meia é comprida, assim, vai até o meio da panturrilha, assim, ou da canela, como se chamava antigamente. E agora chama panturrilha. E ela abaixou a meia. Ela enrola. Exatamente como eu fazia no colégio. Enroladinha? Exatamente igual. Você vê, passava, até hoje. Não sei quantos anos e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Até hoje eu ponho o tênis, daí a minha filha adulta, né? Ela vem, abaixa, pai, ficou com essa meia lá pra cima. Esqueci que a moda agora é pra baixo. É impressionante. Não, mas essa coisa também das redes sociais e no caso dos pais também, porque a gente fica muito... sem saber em que confiar. Você entra numa livraria, a quantidade absurda de opções, assim, meio que paralisa, né? O excesso de opções paralisa. E você poder confiar numa curadoria, por exemplo, do Clube Fundamento e convencer outras famílias, outros pais a fazerem o mesmo para poder todo mundo ter... Porque essa expressão, né, tá na mesma página, né? Ter os mesmos heróis, os mesmos símbolos entre as crianças próximas e tal, isso é uma coisa que une, né? Que consegue criar... Acho que um dos maiores erros aí dos livros infantis é considerar as crianças bobinhas. Você pega uns livros assim que, meu Deus do céu, sabe, umas histórias ridículas. Nem a criança acha legal, né? Isso aparece até uma vez que eu estava contando história pro meu filhinho, acho que ele tinha 2 anos. Estava contando uma história inventada, né? Daí ele falou assim, ai pai, conta outra, essa foi chata. Daí eu provoquei ele, né? Porque olha a minha historinha mais ou menos era assim. Aí veio uma abelhinha, estava procurando comida e ficou girando em volta da árvore até achar uma florzinha. Aí ela desceu na florzinha e comeu o néctar e tal. Que graça tem, né? Não tem mesmo. Daí, ai pai, essa história tá muito chata. Daí eu falei assim, tá, então conta você uma.
Gente, com 2 anos, ele falou assim, aí um homem estava perto do rio e veio um lobo, aí ele caiu e eu pensei, o que é esse veio um helicóptero, pega a corda que eu te salvo. Daí o helicóptero pegou o cara, levou para o hospital, teve salvamento, perigo, lobo, e eu contando da abelhinha. Meu Deus do céu. Daí ele tinha toda a razão, né? Tinha razão. Aí eu saquei, a gente subestima as nossas crianças. Então, os livros infantis, eles precisam estar adequados à idade, mas desafiadores. Eles têm que ter histórias legais. E a curadoria, como você fala, né, do Clube do Livro lá da Fundamento, faz isso. Dá o livro adequado para essa idade, para que a criança possa imaginar, viajar, e aí as crianças adoram. Claro, né? Isso ajuda muito as famílias, porque, na verdade, os pais não querem o bem das crianças. Eles gostariam que elas fossem inteligentes, desenvolvessem a inteligência, mas às vezes o cara está correndo, a mãe está tão atrapalhada, porque trabalha fora, porque vai à academia, porque filho para criar, porque tem que botar a mesa, porque fazer o jantar, não sei o que lá, que nem pensa. Então, o livro chegando... a escolha, a curadoria feita, a escolha, né, o embrulho, o pacote, o ato de abrir, tudo isso vai levar a criança a se entusiasmar também. E vai ser confortável para os pais. Não, e uma coisa que eu acho muito nociva, eu queria perguntar a sua opinião, é que, por exemplo, um vídeo de canal independente no YouTube... muitas vezes não tem a história, igual você falou, a abelhinha ela só foi lá e pegou o néctar. Não teve aquela jornada do herói, né? Aquela coisa da estrutura ali, de você ser chamado à ação, aí você nega, aí você vai ou não vai, de repente você vai um pouco, aí quando você vê não dá para voltar, aí você tem que resolver o problema, e aí tem todos aqueles altos e baixos e tal, que é uma coisa, o Campbell foi um cara que definiu muito isso, né? Como o Joseph Campbell com essa história do monomito, essa coisa de pegar os padrões assim, mas de fato, sem uma crise, né? Sem um problema, você não consegue achar uma solução, a história não tem tanto valor. E no YouTube, qualquer criança qualquer pai abre câmera, tem um monte de videozinho desses canais independentes que não leva nada a lugar nenhum, não tem uma estrutura, não tem início, meio e fim. E eu acho que isso é mais danoso do que... Tanto que é uma coisa que antigamente, não fica vendo desenho, mas às vezes eu prefiro dar um desenho que tem pelo menos uma historinha do que deixar ela assistir vídeo aleatório, porque é uma geleia, não tem estrutura. Eu fui certa vez coordenador de pré-escola, imagina. E era uma coisa muito legal. Eu parava na hora do recreio para conversar com as crianças. E aí eu queria saber... o que você aprendeu hoje? A gente pergunta muito assim para os filhos, né? A gente pergunta, tá indo bem na escola? Que nota você tirou? A gente só está pensando em resultado, né? Mas em aprendizagem. Então, uma boa pergunta para os pais fazerem aos filhos é, o que você aprendeu hoje? Mas uma melhor ainda, que pergunta você fez hoje? Quando a criança começa a entender que ela tem que perguntar, você está incentivando a interação. E a interação, novamente, vem com a teoria lá do Feuerstein, dizendo é a interação que promove a inteligência. E aí, boa sacada essa. Que pergunta você fez hoje? Gostei. E isso que você estava falando, né, do vídeo sem história, né, o vídeo linear e tal, não tem só alto e baixo, não tem começo, meio e fim. Não tem nada dessa provocação que a criança vai imaginar, pensar, resolver, aprender. Ou eu queria fazer uma pergunta. Não faz. Não tem o que perguntar. Está ali declarado, né? Então a gente tem que ter... Está tudo resolvido ali, né? Está tudo resolvido, isso. Tem que interagir melhor. Eu vou aproveitar o gancho para entrar no Desligue Isso e vai estudar, que é um livro do Marcos, e que eu achei muito interessante, porque eu abri aqui de repente, numa página qualquer... literalmente de repente. E ele diz, a criança aprende com os adultos quando deve obedecer, qual deve ser o tom mais sério, real,
E é verdade. Você testa muito isso. Mas agora eu estou falando sério. Eu dou essa quebrada, assim. Mas foi instintivamente. Pois não foi mas ele faz uma teoria sobre isso. Sim. Sobre como é que é essa coisa do pai amigão, do pai... Né? O Léo Freiman fala muito isso. Isso é uma boa pergunta. Né? Aquela coisa, até onde você pode ser amigão, até onde você pode ser o mentor. A gente ouve muito isso, né? Ô, Marcão, eu não quero ser autoritário com os meus filhos, eu quero ser amigo do meu filho, né? A mãe fala, eu quero ser amiga da minha filha. Um erro crasso. Por quê? Vamos imaginar que uma criança esteja fazendo algo errado. O que o amigo dessa criança vai fazer? O amigo vai esconder, não vai contar para ninguém, vai ser cúmplice. Se errou, pisou na bola, não vai contar para ninguém. E isso é amigo. E o pai, se viu o filho errar, ele vai corrigir, ele tem que corrigir. Ele tem que corrigir. Se não estiver corrigindo, ele está se negando, né? Isso não é papel de amigo. Então, pai, você não é amigo do seu filho. Mãe, você não é amiga da sua filha. Você é mãe. Mas as mães... Mas, Marcão, eu quero ser muito afetiva. Yes! Seja mãe muito afetiva. E aí eu vou contar, então, o segredo da educação dos filhos. Se você esquecer tudo que a gente falou hoje, só esse segredo vale a pena. São 2 fatores para educar bem uma criança. Isso vale para professores e vale para pais. O primeiro é vínculo afetivo. Você tem que ter vínculo afetivo, tem que gastar tempo com a criança, brincar, pegar no colo, fazer bagunça, rolar no tapete, tem que ter vínculo, ou seja, tem que ser afetivo. Se você não tem isso, o outro fator não vai funcionar. E o outro fator qual é? Premissa. Autoridade. Então, pai e mãe e professor, eles são autoridade. Eles não têm que conquistar a autoridade. É natural. É natural. Só que só vai dar certo se o vínculo estiver bem feito. Porque se eu chamo meu filho, chega disso, dou uma bronca assim com firmeza, ele vai obedecer, vai ficar numa boa, não vai criar pânico, crise, não vai traumatizar a criança. Hoje em dia, a modinha vai traumatizar. Não vai traumatizar coisa nenhuma. Por quê? Porque o afeto está bem construído. Isso está legal. O pai gasta tempo e tal. O filho tem certeza do amor do pai. E aí não tem problema. Quando você é o mais autoritário. Agora, se você não tem afeto, o maior vínculo da criança é com o celular. Aí quando você dá uma bronca, isso é traumatizante. Quem é essa pessoa que está me dando uma bronca? Eu acho que ele não me ama. Eu prefiro o celular, que só obedece aos meus toques e comandos, exato. Né? Muito melhor. Você cria um grande problema quando você vai tentar te arrastar para o lado, né? Tipo, te arrastar para cima. Te arrastar para cima. E o outro problema é pai sem autoridade. Pai sem autoridade fica só no afeto. Eu quero dar para o meu filho tudo que eu nunca tive. Essa é a frase mais complicada. Gente, isso é usadíssima, né? Eu quero dar a ele tudo que eu não tive. E aí dá tudo de uma maneira desregulada. Exagerada. Daí a gente volta para o início da nossa conversa. Se eu dou tudo que o meu filho precisa, ou tudo que eu não tive, se eu dou tudo para ele, eu não dou desafios, não dou problemas e não dou dificuldade. Eu não quero que meu filho passe pelas mesmas dificuldades. Por que não? É passar pelas dificuldades que ele vai amadurecer, desenvolver inteligência. Isso é um grande presente que você está dando ali, de fato. A gente tem que ser o desafio na medida certa, né? Isso é que é difícil também, né? Por isso que a gente tem que conhecer o filho. E como é que a gente conhece? Ouvindo. Quer ver uma coisa bem legal que acontece? Muitos pais, claro, tem várias situações, né? Muitos pais pegam o filho na escola, o filho entra no banco de trás, né? O pai está lá dirigindo e ele pergunta, e aí, filho, como foi na escola? Aí o filho, legal, acabou. Não tem mais nada. Não contou nada, não explicou, não contou a história da professora, não disse o que aprendeu, não falou da briga que ele viu, nada. Simplesmente nada. Por quê? Gente... Imagina você conversando com uma pessoa de costas, olhando para o trânsito. Você não quer conversar. E uma pergunta muito aberta, né? Como foi na escola? Pode falar, estava frio, estava quente. Qualquer coisa. Né? Agora, olha o outro lado. Você entrou no carro, teu filho sentou no banco de trás. Filho, deixa eu te contar uma coisa. Você está lá dirigindo. Deixa eu te contar uma coisa. E aí você conta algo para ele. Pode ser da tua infância, pode inventar, não tem problema. Pode alguma coisa que aconteceu lá no teu trabalho que foi engraçado. Conte algo. Aí quando você chegar em casa, você se abaixa, olha bem para os olhos do teu filho e diz,
E você, filho? Como foi na escola? Aí ele se sente na dívida. O pai já me contou algo, agora eu tenho que contar alguma coisa. Que aí legal, ele o gatilho da reciprocidade. Exato. Funciona para criança também, assim, nesse sentido. Boa ideia. É o gatilho da reciprocidade. Mas eu acho interessante, porque eu acompanho muito Duda com a Zoe. E ela conta muitas histórias. Ela é uma matraqueira, ela fala pra caramba. Ela contou tanta coisa daquelas amigas dela. Ela começou a dividir comigo, com riqueza de detalhes, os dilemas morais que ela tem enfrentado na hora do recreio. Gente, fantástico. Com 5 anos. E eu fiquei fascinado vendo aquilo e tentando, mantendo a pose, né? Para não também derreter e avacalhar a experiência dela, que ela estava de fato abrindo o coração. Sim. E contando as dificuldades da convivência social ali na escolinha com as amiguinhas. E ao mesmo tempo eu tentando conduzir aquilo da melhor forma possível, como um mentor, como um pai deve fazer, na minha opinião. Sim. Mas foi incrível, ela nunca tinha feito isso. Ela contou coisas das coleguinhas, ela descreveu a personalidade das coleguinhas. De cada uma delas, sabe? A fulana fica assim quando eu estou brincando com a fulana, porque ela não quer, ela quer participar também. E a gente já tinha combinado que a gente ia brincar junto. A gente falou para ela, numa outra vez a gente brinca também. Ela explicava com detalhes. Eu fiquei muito impressionado, porque eu fiquei assistindo como telespectadora, como se fosse um espetáculo, uma peça de teatro. Agora, isso acontece... Fiquei lá vendo isso. Isso acontece... E vinha da ginástica do Duda. Mas nunca tinha acontecido, foi uma coisa nova. Ela chegou num novo estágio, sabe? E foi a primeira vez, as 2 primeiras vezes que ela fez. No dia seguinte, eu posso continuar o que eu estava falando ontem? Por favor, eu quase emocionado, sabe? Querendo ouvir. Mas para uma criança chegar a esse ponto, é porque ela sabe que as emoções dela são validadas. E isso provavelmente você está fazendo bem. Então, assim, tem muitos pais que a criança começa a contar uma dificuldade. Não dê bola, isso já passa. A criança vai contar mais o quê? Se o pai diz não dê bola... Então, para não dar bola, o que eu senti não vale nada. Né? Não, a gente tem que dizer, puxa, filha, é mesmo? Você se sentiu assim? Que dó, né? Então, você valida, você mostra para a criança que você compreendeu, está entendendo o que ela está sentindo. Já passou por isso também. Isso, você está acolhendo a criança. Depois, você pode orientar o que ela pode fazer. Depois, mas no primeiro momento tem que escutar. Tomar cuidado para não ficar propondo muita solução antes da hora. Que a gente faz direto. Sim, total. E é praticamente o que a gente tem que fazer na vida, né? Escutar. Não é? Rubem Escutar o Alves. corpo, escutar o coração, escutar. E agora está muito na moda essa coisa das soft skills, né? Que são justamente essa coisa da escuta ativa, você se colocar no lugar do outro, você adequar a sua comunicação ao interlocutor. Não adianta você falar, se você vai falar japonês com a pessoa que não fala japonês, essa pessoa não vai entender. E a culpa é sua, por estar falando uma língua que a pessoa não entende. Só que dentro do mundo da linguagem não verbal, da comunicação real, tem muitas coisas que você tem que buscar adequar. O Rubem Alves, né, o grande educador brasileiro, ele tinha uma frase tão legal, ele falava assim, parem com esses cursos de oratória, a gente precisa dar cursos de escutatória. E é verdade, as pessoas estão parando de ouvir. Escutar é muito importante. Faz um post na internet. Não, e depois eu quero entrar nesse outro tema aqui. Esse outro tema também que eu título aqui, ó, estou pedindo para você. Pare de acreditar nos discursos de super-heróis fakes e descubra as vantagens de ser normal. Estão mentindo para você. Gente, a Janine Rolinha é uma das psicólogas mais fantásticas que eu conheço e, graças a Deus, é minha esposa. A gente tem papos assim muito legais, né? Daí um dia alguém falou assim para a gente, eu queria ser uma mosquinha voando no jantar de vocês para ouvir o que vocês estão falando. Daí a gente olhou um para cá do outro, vamos escrever. Porque a gente critica muito. Comprou um gravador, deu o apelido de mosquinha, botou no... A gente critica muito essas mensagens de falsos coaches. Sim. Que não têm experiência nenhuma e querem dizer para o outro como agir. Agora surgiu o tal de life coaching. Cara, como é que você pode ser coach da vida de outra pessoa? Nem a própria pessoa pode ser, às vezes, né? Então, antigamente, o que era um bom coach? Vamos pensar de onde veio a palavra. Coach é técnico, veio lá dos Estados Unidos. Vamos pensar num técnico de basquete. Vou usar basquete porque eu tenho 2 metros e joguei. O técnico de basquete, ele jogou
basquete, durante muitos anos, perdeu campeonatos, ganhou, pisou na bola, cometeu erros, acertou um monte, até que encerrou a carreira dele como jogador, e aí ele começou a estudar estratégias, táticas e tal, para ele ser técnico. Aí ele se transforma num técnico. E aí ele faz o time jogar e tal, ele ganha campeonato, perde campeonato. Aí chega um novão lá, um jogador novato, e ele pensa assim, cara, eu vou ajudar esse moleque. Ele vai ser o coach dele. Em que área? Na área do basquete. E ele pode ser o coach. Por quê? Porque ele tem muita experiência e muito estudo. E aí vem agora um curso de coaching em 4 horas, gente. Aí ele uma imersão. Aí ele vai ser um coach. Cadê a experiência? Não tem. Cadê a parte teórica, técnica aprofundada? Não tem. E aí ele vai orientar outras pessoas. A gente tem coach, por exemplo, coach na área de finanças, tem muitos, que ensinam como ficar rico, mas como que eles ficaram ricos? Vendendo curso de como ficar rico. Cara, não é isso. É aquela história, não acredite em médico doente, economista pobre e advogado mentiroso. E daí uma série de outras mensagens que são muito ruins. E aí o que está acontecendo? Está enchendo o consultório de psicólogo de pessoas fracassadas, destruídas, assim, acabadas, porque além de estarem se sentindo fracassadas, o coach disse que a culpa é dela. Então, elas não é culpa da economia do país, da corrupção que existe, dos altos impostos. Não, faliu porque você não fez o que eu disse. Aí a pessoa vem destruída achando que é culpa dela ainda por cima. Gente, isso está acontecendo aos montes, aos montes. E aí vem harmonização facial. Bom, quer fazer? Pode fazer, não tem problema. Mas isso não vai mudar a sua vida. E é essas coisas que a gente precisa trazer a essência. Então, esse livro... Tem o de dentro para fora e o de fora para dentro, né? O ideal é quando os dois se complementam, né? Quando ele encaixa ali, você pode dar uma lapidada aqui, outra ali. Mas a essência é primordial. Você tem que trabalhar exatamente essa construção. Por exemplo, quando uma mulher quer fazer um implante de silicone. Ok, ela pode, tem dinheiro, tem possibilidade. Isso vai ajudar muito para a autoestima dela. Ok, pode fazer. Mas não vai mudar a alegria da vida dela, o sentido da vida dela. Não está ali, não está nisso. Então, quando ela entende isso, aí pode fazer. Mas a maioria não está entendendo. Ou, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? O que os médicos não estão falando... Gente, muito cuidado com o que eu estou falando. Muitos médicos não estão falando, não estou dizendo todos. Muitos médicos não falam que a pessoa com excesso de peso, com obesidade mórbida, ela está dependente de comida, ela está com vício em comida. Se você faz a redução do estômago e faz a cirurgia bariátrica, ela vai emagrecer. Mas e o vício em comida? Substitui para o outro. Daí entra o vício em álcool. E está acontecendo muito isso. Está acontecendo muito. Só que quem que avisa? Ninguém avisa. Então a gente... está avisando nesse livro, estão mentindo para você. Estão mentindo para você. A gente está avisando eu vou contar um monte de rapidamente uma história. Eu tenho um amigo que eu entrevisto algumas vezes, que é cirurgião plástico, e que já aconteceu várias vezes no consultório dele, da mulher chegar e dizer, eu queria fazer alguma coisa, mas não sei direito o que. Ele vai lá, corta o cabelo, pinta o cabelo, volta aqui depois. Não vou fazer cirurgia nenhuma em você, porque você não sabe o que é, nada vai ficar bom. Boa, essa entendeu? Boa. É verdade, vai lá, pinta o cabelo, corta o cabelo, vai ao cabeleireiro, que é uma coisa rápida e você pode mudar amanhã de cor de cabelo, de voltar, né, mudar o corte, sem afetar a sua estrutura, sem uma cirurgia, que é uma coisa mais radical. Eu tenho um primo que ele é cirurgião plástico. E ele fala, ele é bem autêntico. Ele vem, por exemplo, uma mulher querendo fazer abdominoplastia. Ele fala assim, você quer trocar isso por uma cicatriz? Meu Deus, vai ter cicatriz? Como? Então a imaginação, então eu vou ficar linda, vou ficar perfeita. Não é assim, né? É o preço, né? Eu quero trocar por uma cicatriz, vai me fazer... ok, então ela está consciente. O que está faltando, gente, é a gente falar a verdade, né? Os profissionais falarem a verdade. Então, uma coisa que você citou ali na hora de conversar com as crianças no carro, saindo da escola, e aí você falou uma coisa que me impactou. E eu tive uma dúvida sincera aqui. Você falou assim, pode até contar uma história que não aconteceu. Eu sou meio careta, meio bitolado, assim. Tipo, eu tive muita dificuldade de contar para a Zoe
que o Papai Noel existe. Aí eu cheguei para ela e falei, filhinha, o Papai Noel é um faz de conta, não existe Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. E eu não consigo. Eu falei, pô, se eu contar para ela que o Papai Noel existe, depois ela vai descobrir que não existe, ela vai cruzar as informações e falar, pô, não posso confiar nesse tal de papai. Ele inventa umas histórias aí que eu não sei não. E aí eu sou muito assim, tipo... Será que a gente não pode dizer Papai Noel... Tem gente que acredita em Papai Noel? Não pode ser uma coisa em cima pode do falar, mas aí se ela pergunta, mas não sei quem acredita. Total, eu falo, tem gente que acredita. Mas assim, digo... Porque ela vai ter uma prima que acredita, a importância que acredita, né? Uma criancinha do colégio que acredita. A importância de falar a verdade para a criança, assim. Eu tenho muito medo sei lá, Fada do Dente, o Papai Noel, um monte de coisa. Na hora da Fada do Dente. E um monte de gente, é bem comum na cultura popular esse tipo de mentirinha lúdica e tal. Eu fico com medo disso, eu confesso que eu não lido bem com isso. Legal. Essa é uma pergunta bastante importante, né? Porque, na verdade, tem duas correntes. Tem muita gente que fala que não se deve mentir nunca para criança, né? Só que esse mentir inclui Papai Noel. Gente, Papai Noel é uma mentira. Papai Noel é um símbolo da gratidão, do gostar do outro, de dar um carinho. Então, como símbolo da fantasia, tudo bem. Então, se a gente diz para a criança que é o Papai Noel que trouxe, não sei o quê, ok. Aí um dia, sei lá, 4, 5 anos, começa a questionar. Eu nunca vi o Papai Noel vir aqui. Quem que é o Papai Noel? Aí você percebe que a dúvida já veio. Aí você fala, filha, então deixa eu te contar a verdade. É assim, Papai Noel é do mundo da fantasia. Crianças até 5 anos gostam do mundo da fantasia. Papai Noel, o bicho-papão comeu. Aí você conta para a criança que fazia parte desse mundo da fantasia e que você gostava de ouvir. Mas não existe o de verdade. Na verdade, quem ama muito você é o papai, a mamãe, e a gente dá os presentes para você porque a gente te ama muito. Ah, mas então você mentiu para mim. Não era uma mentira, era do mundo da fantasia. Entende? Você traz isso. Agora, você já percebe se que a família tem por hábito, e as famílias agora têm esse hábito, na minha época não tinha. Quando eu era criança, nem quando o Duda era criança. De trazer um Papai Noel. Então contrata cada vez mais profissional. Papai Noel da Disney, uma baba branca, vem com a super estrutura, que vem com como é que chama aquilo? Um videomaker, vem o Papai Não, Noel. vem todo mundo, vem uma mulher filmando, vem como é que chama? As renas vestidas de rena, é uma maluquice aquilo. E aí acontece esse espetáculo na frente da criança, e aí tem um pai que não quer mentir, que fala, não existe Papai Noel, e a criança está vendo o Papai Noel com as renas doidas dançando, todas está pintadas. Fantasiado. Então tem que falar que é uma fantasia. Isso é um espetáculo, né? Uma vez eu me vesti de Papai Noel, e aí o meu filho, o mais velho estava com 5 para 6, e ele fazia de conta que eu era o Papai Noel mesmo. Mas mais tarde ele me falou assim, é que se eu não acreditasse, você ia parar de me dar presente. Só que, era só uma negociação. Só que nesse dia que eu apareci, a menininha estava com 2 anos, né? Ela olhou assim pro Papai Noel. Gente, eu estava realmente caracterizado. Não, imagino, dava Papai Noel de 2 metros. 2 metros, aquela barba branca, tudo. Né? Eu tirei o óculos para não reconhecer e tal. Eu entrei na casa, ela olhou para mim, tira isso, pai! Com 2 anos. Aí já não deu mais. Tchau, Papai Noel, nada. Maravilhoso. Agora o D6 ficou me enrolando. Ele que estava me enrolando. Né? Porque ele estava querendo os presentes. Claro, se eu disser que não a gente viveu uma experiência muito interessante com a Zoe. Ela com 5 anos, né? Porque foi no Natal, ela estava já com 5 anos, já feito em novembro. Sim. Um amigo da mãe dela botou uma roupa de Papai Noel e uma máscara. Não, era o Grinch, aquele demônio do Natal. E foi com saco de lixo verde, com a máscara verde. Não, entrou na casa sem avisar. Até os adultos já estavam quase pegando uma coisa para ir para cima. Todo mundo levou um susto. Sim. E aí as crianças começaram a chorar, não sei o quê. A Zoe partiu para cima. Ele falou, vou levar os presentes de vocês embora. Ela partiu para cima dele e falou, os meus não vai levar não. Não vai levar não, porque eu ganhei hoje, ainda nem brinquei. Ela encarou mesmo, sabe? Não vai levar mesmo.
Eu ganhei hoje, ainda nem brinquei. Personalidade, então, né? ela enfrentou. Eu fiquei isso. assustada com a reação dela, porque todas as outras crianças choraram. Sim. E ficaram acuadas e se esconderam atrás das mães e tal. Não, ela partiu para sempre. Não pode fazer isso. Ela partiu para cima do Papai Noel. Vem um bicho, um lobo mau de verdade, um cachorro. Não, ela partiu para cima. Ele tirou a máscara, começou a rir, não aguentou o trampo. Mas essa diferença aí da fantasia e da realidade... dá para a gente incentivar bastante a fantasia, né? Porque isso vai desenvolver imaginação, criatividade, um monte de coisa. Então, deixa pensar. Quando ela começa, a criança começa a questionar, aí você conta, porque chegou a hora dela. Agora, você cortar antes, né? Eu não acho legal isso. Deixa a fantasia acontecer, ela está tomando um lugar legal da criança. E senão a gente fica cortando... Nada mais é fantasioso, tudo é realidade. Gente, que peso. A realidade também é um peso, é uma chatice. Muito pesado. É e outra coisa... Mas o coelho da Páscoa eu fiz isso, eu fiz as pegadinhas no chão, mas não falei que o coelho passou aqui, você acompanha as pegadinhas que você vai achar os ovos. E ela foi desesperada, né? Adorou. Não, ela se diverte. Ela se divertiu muito com o Papai Noel. Com as pegadinhas e tal. Mas não tinha a figura do coelho. Assim, o coelho só de chocolate, que ela achou lá num vaso, num lugar qualquer. Né? O coelho que bota ovo, já é o quadrado redondo ali, né? Já é uma coisa muito estranha, né? Tudo estranho. É um coelho que bota ovo e é de chocolate ainda. Mas agora vamos imaginar essa criança que sacou as fantasias, brincou, imaginou coelho, imaginou Papai Noel, e daí leram muitas histórias de fantasia e tal. Essa criança sabe muito bem como é esse mundo da fantasia e aí começa a perceber o mundo da realidade. Ela constrói dentro dela o mundo da realidade. Não tem mistura. Tem muita gente que acha que mistura, atrapalha. Não, a criança sabe muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Aí o que acontece? Ela não vai, vamos imaginar uma menina, ela não vai esperar o príncipe encantado salvar a vida dela. Ela vai salvar a própria vida, ela vai fazer esse trabalho. Porque ela sabe o que é da fantasia. Agora, a criança que nunca tem fantasia nenhuma, ela precisa, nós seres humanos precisamos de fantasias. Né? Ela pode acreditar em qualquer fantasia errada e se dá mal. Até essa de eu vou esperar que um homem me faça feliz. Gente, cresça. Seja mulher de verdade, né? Ou homem, eu vou achar uma mulher que me faça feliz. Tomara que não ache. Seja feliz, ache uma mulher feliz, aí os dois juntos vão ser felizes. Agora, esperar que alguém faça, cara, não vai dar certo. Esperar o outro fazer por você nunca vai dar certo. E também tem aquela imagem do avião, assim, primeiro coloque a máscara em você, depois tente colocar a máscara em alguém, né? Tipo, uma pessoa afogada não vai conseguir ajudar a outra, pelo contrário, ela vai matar as duas. Exatamente, esteja bem para daí ajudar outra pessoa. Sim. Bom, eu queria aproveitar para sugerir os livros do Marcos Meyer, que Estão Mentindo para Você, Pare de Acreditar nos Discursos de Super-Heróis Fakes e Descubra as Vantagens de Ser Normal. Adorei esse subtítulo. Esse Desligue Isso e Vai Estudar são orientações práticas para os pais. Eu achei muito legal. Eu folheei aqui e achei que tem umas orientações bastante claras. E tem um romance que é um romance histórico, né? Que é Amor e Esperança na maior morte coletiva da história. Chama-se Massada. É um best-seller que é um romance histórico maravilhoso. A maior força dessa história é sempre há uma saída. A gente precisa falar disso. Sempre há uma saída. E é muito importante achar a saída. Com certeza, na vida, dos problemas e nas soluções. O que você considera que seria assim, essencial? A gente falou em falar a verdade e não falar a verdade de uma maneira... Não acabar com a fantasia, né? Respeitar a criança, escutar a criança, dar a palavra a ela, né? E prestar atenção nela, claro, né? Presta atenção, menino, né? A gente fala tanto isso para o menino, né? Reciprocidade também, né? De como trazer a atenção dela. E o que mais que você daria, assim, sei lá, 3 conselhos ou 3 dicas ou 3 propostas? Eu acho que uma coisa que os pais estão errando muito é elogio e crítica. Muitos pais estão elogiando errado. Vamos imaginar um pai pegando um menininho. Nossa, filho, como você é inteligente. Uau, que esperto você é. Você é inteligente. Aí, na primeira dificuldade que surge,
ele não vai pensar assim, eu vou conseguir. Ele pensa mais na dificuldade. Meu Deus, eu não sou inteligente. Meu pai mentiu para mim. Então, é um elogio que não funciona. E não funciona com as outras crianças. Porque as outras crianças vão ficar com inveja porque eles não conseguem copiar a inteligência. Então, vamos evitar... Né? Diga que é inteligente, mas de vez em quando prefira outros elogios. Aí quais são os outros elogios? É um mérito. Uau, filho, como você é esforçado, você é batalhador, como você trabalha. Aí o elogio do esforço, trabalho, dedicação, persistência. Surgiu uma dificuldade, eu sei que é difícil, mas eu sei que eu sou esforçado, dedicado, persistente, eu sou capaz. Aí, isso a gente pode ver muitos jovens inteligentíssimos reprovando no Enem, reprovando no vestibular. Por quê? Porque eles confiaram na inteligência. Mas se esforçaram? Não. Não leram o que devia ter lido, não resumiram os livros. Você é inteligente, chega na hora. Chega na hora, eu faço. Porque é a maldição do talento, né? O talento pode ser perigosíssimo, porque te relaxa, te baixa a guarda. Então, elogie de forma correta, elogie princípios e valores. Né? Filho, eu gostei muito de ver você ajudar o teu amiguinho. Cara, como você é solidário. As outras crianças que ouvirem isso, eu vou ser solidário também. Mas agora a gente fica elogiando a inteligência, as outras crianças não conseguem imitar, vão fazer mal para a outra vai virar alvo de bullying porque elas estão com inveja. Ou, por exemplo, você pega a filhinha e fala assim, uau, filha, como você está linda. Dá para copiar? Não. As outras meninas vão ficar com inveja também. E aí a beleza não vai servir para coisa nenhuma, para resolver problema nenhum. Né? Então, assim, que tal falar para a tua filha, uau, filha, como você é guerreira, como você é corajosa, nossa, você é uma cientista. Esses elogios vão fazer um trabalho muito melhor para essa menina do que ficar ouvindo... Você é minha princesa. Opa, se você fala isso, me desculpe, mas olha só o que é a princesa. Princesa é uma dondoca que fica no castelo explorando o povo e não trabalha. Né? E ainda espera que alguém a salve com um cavalo branco. Gente, para de chamar de princesa. Chame de guerreira. Sim. Olha que legal. Filha, você é guerreira, hein? Aí, quando surgirem as dificuldades, ela vai batalhar, ela vai em cima, ela vai tentar de novo e tal. Aí, os resultados são muito melhores. A terceira? A terceira é critique da forma certa. Então, tem pai que fala, na frente das visitas, na frente da tia, da avó e tal, critica a criança. A criança fica com uma imagem terrível diante de todo mundo. Tem duas opções essa criança. Ela se afastar das pessoas, porque ela acha que ela própria não vale, né? Ou ela começa a fazer chantagens emocionais para ser querida pelos adultos. Então, cuidado com as críticas. Critique seu filho, mas em particular. E o detalhe, critique a ação, nunca seu filho. Por exemplo, filho adolescente. Né? Já te falei 1000 vezes para arrumar esse quarto, seu porco nojento. Olha que bagunça esse quarto. Aí o filho arruma tudo. E o que ele é? Ele é um porco relaxado, nojento, porque foi a mãe que disse que ele é. Nada mudou. A mãe disse que é. Agora, olha a diferença. Filho, vem cá. Pode até se impor, pode falar com dureza. Olha que nojeira esse quarto, olha que porcaria esse quarto. Arrume tudo. Aí ele arruma, ele acabou com a nojeira e com a porcaria, porque era o quarto, não ele. Então, quando a gente põe o foco na coisa criticada, na ação, é muito diferente. Você preserva a criança e você mantém a saúde emocional do seu filho em vez de rebaixar. Essas são as dicas. Muito boas dicas. Valeu super, né? A conversa inteira foi ótima. Aliás, já fica aqui o convite para a gente fazer mais conversas. Vai ser um prazer. Muitas vezes. Vai ser porque o educar também é repetir, né? Não adianta você fazer tudo certo uma semana. Porque depois tem mais desafios, você tem que ficar repetindo. Educar é construir, né? Construir é aquela coisa, água mole. E construir demora, depende de uma pedra em cima da outra, depende de hábitos, e criar hábitos é difícil também. Enfim, mas é possível. É possível. É possível e a gente tem que se empenhar para isso. Criar hábitos dá mais um papo. Mas infelizmente não temos mais tempo. Não temos hoje, mas teremos no futuro. Teremos no futuro, Então bom. Ficamos combinados assim. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer estar aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, entra nas minhas redes sociais, Marcos Meyer Oficial. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado também.
E, aliás, se você quiser saber mais sobre o Clube Fundamento, tem todas as informações aqui no QR Code, que estava na tela aqui o tempo todo, mas também na descrição tem todos os planos. Tem o plano completo, o plano duplo, plano simples. Então, você vai saber como envolver a sua família toda, porque não é só para criança, é para a família inteira participar junto, né? Com certeza. Claro. E também as outras famílias construírem uma comunidade em torno desse conhecimento. Então, é isso. Educar é justamente você estar presente e oferecer boas alternativas, boas soluções. Sim. Escutar, participar. Né? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser avó, tem que participar e vamos por aí. Valeu, muito obrigada, até a próxima.